estreou a série dos Lanternas na HBO. E o primeiro episódio, olha, tem mais verde aqui no meu cenário do que na série inteira. Mas, será que eles mexeram no vespeiro? Será que a DC fez aquilo que os fãs desconfiavam que ia acontecer? A gente vai falar tudo, absolutamente tudo, na análise completa do episódio 1 de Lanternas agora. Fala pessoal, JM Carneiro aqui, esse é o Cultura Popcia. Eu acho que o fato da gente ter mais verde nesse cenário do que numa série dos Lanternas Verdes é preocupante. Eu gosto de ser muito sincero com vocês. Eu acho que o episódio tem o seu lado bom, no sentido de mistério, e nesse sentido, uma série HBO, né, aquela série com selo HBO, quando você liga para assistir o episódio, tem aquele logo da HBO aparecendo na tela, é um logo de qualidade, né, um selo de qualidade. A gente sabe que a gente vai assistir uma boa série. Mas nesse primeiro episódio, apesar da gente ter um bom primeiro episódio, talvez a gente não tenha um bom primeiro episódio para uma série de um Lanterna Verde. Tem bastante coisa de quadrinhos? Tem. Mas são partes do lore que está escondido. O lado do mistério é a melhor coisa. Uma pegada muito parecida com o que a Marvel talvez deveria ter feito e tentou fazer, só que falhou, com a série Invasão Secreta, né? Que é a história de que você tem Skrulls, que são alienígenas, que conseguem se passar por qualquer pessoa. Mas eles não sabem tudo sobre aquela pessoa pelo qual elas estão se passando. Elas sabem algumas coisas, outras não. E era uma série de mistério, onde qualquer um poderia ser um Skrull. Aqui, a mesma coisa. Qualquer um pode ser um alienígena. Eles ainda não entraram no lore de separar que alienígenas são esses que a gente está falando. Então, até por esse motivo, eu vou gravar um outro vídeo de teorias para ficar registrado aqui, ó, no episódio 1. Eu achei que esse cara era alienígena, é isso que está acontecendo, tal, para lá no final a gente voltar e ver se eu acertei ou não. Então já fique inscrito aqui no canal para você não perder nada da DC, nada de Lanternas aqui com a gente, porque todo domingo são 8 episódios, né? A gente vai voltar aqui para trazer a análise completa, então você não vai poder perder nada. E também para não perder nossos outros vídeos ao longo da semana comentando tudo sobre a série, tá bom? Com análises e teorias. Até porque depois do final do episódio eles soltaram um teaser, não só do próximo episódio, mas com várias cenas novas da série inteira. Então a gente vai poder analisar também e pegar detalhes ali. Mas o que a gente visualiza? Um grande mistério. A linha do tempo está dividida entre os anos com o final 6. Começa em 1996, mostrando a criança, John Stewart, querendo ser um lanterna e treinado ali pelo pai para não ter medo. Aí a gente passa para 2016, onde há 2 meses já, no momento da primeira cena, do Hal com o John, o John está sendo treinado pelo Hal Jordan para ser o seu substituto. Os Guardiões do Universo escolheram o John por algum motivo que é um mistério para ambos, porque, conforme é falado, e é uma coisa da lore dos Lanternas, isso é muito legal que eles respeitaram, só existe um Lanterna por quadrante. Depois eu quero entender por que tem o Guy Gardner, né? Eu imagino, o final desse episódio pode dar pistas pra gente sobre isso. Então, é um por quadrante e há esse mistério de por que eles estão querendo substituir não, mas se preparando para substituir o Hal Jordan pelo John Stewart, né? E aí, o que acontece? Num treinamento, o John acaba sendo abandonado pelo Hal dentro de um carro num precipício. Ele larga o anel ali, tipo, se vira. E o John ele não consegue voar, né? Ele não chegou nessa aula ainda, vamos dizer assim. Então, para se salvar e não morrer no carro que está despencando o precipício, ele fala que ele cria um plástico bolha em volta dele para se proteger. Não deixa de ser uma boa ideia, né? Mas assim, o anel serve para fazer dinheiro, fazer um abridor de garrafa, serve para fazer um mega plástico bolha para o John se proteger. Muito pouco do poder do anel até agora. E a desculpa do Hal Jordan de por que ele não usa
mas a roupa de lanterna que ele usava antes, ele é muito famoso, ele tira foto, ele dá autógrafo, todo mundo conhece ele dá entrevista na TV, ele é muito conhecido, porque ele foi o primeiro super-herói da Terra, vamos dizer assim, que foi quando ele salvou a Terra de um meteoro, em 1986, eu acho que foi, porque acho que em 96 eles falam que faz 10 anos, acho que foi algo nesse sentido. Então os finais 6 são importantes, né? E aí depois, no final do episódio, a gente vai para os dias atuais do DC, o do James Gunn, com a última cena, que é a mais impactante de todas, né? Mas até lá, né? O que acontece? Quando o Jon se salva, e aí ele não consegue voar com o anel, ele tem que ir andando até um local que o Hal tinha marcado de encontro com ele. Então ele se salvou ali do carro que caiu no barranco, ele tá olhando, e aí o anel começa a tremer ali, faz um barulho, e do anel sai uma projeção holográfica, vamos dizer assim, do Hal, de 10 anos atrás, ou seja, de 2006. A gente tá em 2016, em 2006 ele fez um backup do anel, e ele interage com o Jon, sem conhecer o Jon, falando, bom, se eu estou aqui agora e você está vendo essa mensagem, é porque eu morri. Aí o Jon fala, não, você não morreu. Aí ele, eu não morri? Então por que você tá com o anel? Eu sou o seu substituto, você tá me treinando. Vocês se dão bem? Nós nos damos bem? Sim, nós nos damos bem, mas não, eles não se dão nada bem. Né? Tem uma rixa ali, enfim, aquela velha história de professor e aluno que não se entendem e tal. E aí ele dá um recado, né, pro Hal do presente, que para ele é o futuro, né? Essa projeção aparece e fala, chuva em Nashville, alguma coisa assim. E aí quando o Jon chega e encontra o Hal, ele fala, seu backup mandou te dar esse recado. E aí o Hal imediatamente sai voando em direção a Nashville, enquanto isso o Jon tem que pegar avião, carro para chegar lá. O que aconteceu? Tava tendo um jogo de futebol americano, aí deu confusão entre as torcidas e algumas pessoas, alguns torcedores da torcida visitante morreu. E tem um cara ali que é meio suspeito, tal, ele tenta fugir, o Jon corre atrás dele, captura ele e ele é preso pela polícia ali de Nashville. O Hal Jordan, ele tá desconfiado que ali houve alguma coisa alienígena, né? E depois, mais pra frente, a gente descobre por que ele desconfiava daquele lugar e por que ele mandou o recado pro seu eu do futuro, né? Porque no backup do anel, ele tava mandando um recado, que ele achava que não seria para ele mesmo, ele achava que poderia ser pro seu substituto, mas acabou sendo para ele mesmo. Porque no passado, quando ele foi escolhido pelo Sinestro, né? Que foi o Sinestro que deixou o anel com ele é citado, o Sinestro, né? E depois ele vai aparecer não nesse episódio, mas mais pra frente na série a gente já sabe disso, né? E o Hal, ele foi levado justamente para Nashville. Então aquele lugar é tipo a sede de coisas alienígenas. Tem alguma coisa a ver com isso. Eu acho que a série vai trabalhar essa lore aí aos poucos nos episódios. Vamos ver, né? Quando a gente souber um pouco mais do passado do Hal. E o que vai acontecer então? Por isso que ele vai para lá. E ele sabia ali que alguma coisa ia acontecer, então ele tá desconfiado daquele cara, aquele cara é um alienígena, ele fala que aquele cara é um alienígena, ele tentou fugir, porque ele não podia ser pego, e por aí vai. Mas assim, não é especificado de que espécies estamos falando. Estamos falando disso, estamos falando daquilo e tal. Como eu disse, teoria eu vou fazer num outro vídeo. E o que acontece de fato? A gente tem então a polícia encrencando com o Hal, aí ele tem a brilhante ideia de, já que não deixaram ele interrogar o suspeito de ser um alienígena, ele decide arrumar uma briga num bar para ser preso e ficar na mesma cela do cara, ou próximo do cara, e interrogar o cara ali na cela, né? Só que aí ele é preso, só que ele é colocado num lugar longe do outro preso. Aí ele vai a julgamento, aquelas coisas que tem nos Estados Unidos, né? Que lá no dia seguinte já tem um julgamento para ver para que lado vai o cara, né? Aqui no Brasil, meu Deus do céu. E aí o que acontece, né? Ele acaba tendo a sua fiança paga por um cara que quer falar com ele. Fica evidente, na minha opinião, né? Eu falei que a teoria ia ser para outro vídeo, mas enfim, só dando uma pincelada. Na minha opinião, fica evidente que aquele cara, que é dono de uma mega fazenda e tal, e que tem meio que uma milícia que trabalha para ele, enfim, para ele não, para um cara que é superior a ele, né? Mas ali naquele momento ele é o bambambam do pedaço.
E pra mim aquele cara é um alienígena, né? E ele fala sobre eles precisarem se unir, mesmo sendo diferentes e tal. Enfim, acho que a gente, quem entende de Lanterna Verde aí, pelo menos um pouquinho, conseguiu pescar um pouco o que isso significa, né? Aquela velha história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eu posso não concordar com você, mas se a gente tem um inimigo em comum, a gente se junta pelo menos para derrotar aquele inimigo lá, né? Foi essa a impressão que me deu. E eu já falei sobre isso, inclusive, na nossa análise de trailer que tinha saído na San Diego... Foi na Comic Con? Acho que foi, né? Na Comic Con saiu o trailer final, né? Que foi um trailer muito bom. E eu já comentei um pouco sobre isso lá. E no próximo vídeo eu vou comentar mais de novo. Tá aí a importância de você realmente estar inscrito no canal para você não perder nada da DC, nada aqui com a gente. A gente assistiu o episódio domingo 10 da noite, depois eu acabei de voltar de uma viagem, cheguei, jantei, assisti o episódio, tô aqui 11h35 da noite, ó, gravando esse vídeo para vocês, para trazer esse conteúdo o mais rápido possível aqui na madrugada de domingo para sábado, de domingo para sábado não, de domingo para segunda-feira, né? Então deixa o like aí que isso ajuda demais o canal mesmo, de verdade. Tá? Tô tratando esse vídeo aqui como uma conversa entre a gente. E aí o que acontece, né? A gente tem ele finalmente recebendo a autorização então para fazer né, interrogar o suspeito de ser um alienígena. Aí ele começa a fazer perguntas pro cara. Ah, mas isso e aquilo, tananã. E aí ele pergunta pro cara, em que escola estudou Harry Potter? E o cara não sabe responder. Eu acho que todo mundo, mesmo que nunca tenha lido Harry Potter, nunca tenha assistido o filme do Harry Potter, sabe que é Hogwarts a resposta, né? E o cara não sabe responder. E aí ele fala, você é um alienígena. Holy shit, you are an alien. E aí aos poucos o cara vai se soltando. Então digamos que eu seja um alienígena, eu acho melhor você não fazer nada, porque eu tenho uma bomba, e essa bomba vai explodir, eu não vou te revelar nada, então fica esse mistério. E a delegada e o John estão assistindo o interrogatório, né? Aquelas salinhas que tem o vidro, né? Você consegue chegar lá dentro. Eles estão ouvindo tudo. Eis então que o cara realmente é um alienígena. Ele explode, mas o Hal faz a proteção toda ali, né? Com o anel. E, bom, enfim, aquele cara morreu e eles ficam sem mais informações. É aí que a gente tem um corte rápido e brusco. E a gente vai para 2026, que aí é o final impactante do episódio, né? Em 2026 a gente tem o John Stewart, ele volta ali para Nashville, ele tá ali com a policial e eles vão, tá cheio de neve e tal, tá um cenário meio apocalíptico assim até, né? E aí ele chega lá, eles vão pro estádio onde teve aquela chacina lá, né, que a gente citou da questão dos alienígenas. E quando eles chegam ali, na arquibancada, onde justamente ele e o Hal Jordan estavam sentados assistindo a polícia trabalhar, o Hal tá lá. Mas ele tá congelado, sem o anel e morto. Tá mortinho da Silva, né? Então, tinha um vazamento que dizia que no final do primeiro episódio o Hal Jordan ia morrer. Mas a minha questão com essa informação era, como ele vai morrer? Há um motivo, claro, há um suspense em cima, como é que é essa morte? E a gente não sabe. Como ele morreu? Por que ele morreu? Que raios ele está fazendo congelado ali? Tem como reverter isso? Cadê o anel dele? Porque o John também não tem o anel, aparentemente. Tanto é que ele olha a mão do Hal e o anel não está ali. Então, que raios aconteceu? Então, é uma morte, obviamente, que a gente não queria que acontecesse, mas já que aconteceu, eu acho que ela acontece de uma maneira interessante. Por quê? Ele vai continuar aparecendo em todos os outros episódios pra gente ir desvendando esse mistério. E isso vai ser legal pra caramba de ver acontecer, com toda certeza. E a gente vai continuar acompanhando tudo aqui com vocês. Não perca o nosso próximo vídeo fazendo teorias sobre o que raios está acontecendo aqui na série. E aqui na tela você já pode conferir a nossa análise do trailer, porque lá no trailer já mostra que a gente acertou muita coisa. Então vai lá conferir enquanto o próximo vídeo sai. E também aqui na tela outros vídeos falando tudo do universo DC do James Gunn. Confere aí.